que é santo e é Deus. Todos nós, do nascer ao morrer, somos destinados a não sermos santos por causa da desobediência da natureza que há em nós desde o pecado de Adão e Eva. Todos nós carregamos o mesmo pecado e todos somos maus perante Deus. Porém, Jesus Cristo ele veio para nos salvar e nos tirar dessa condenação que era pelos nossos pecados, a saber, o inferno. Então, a entender isso, que todo aquele que é irrepreensível diante do Senhor não é uma pessoa perfeita, mas sim é uma pessoa, primeiramente, sincera, corrigível, íntegra e vigilante. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês, a respeito da própria palavra repreensão, da correção do Senhor, eu venho lhes dizer que alguém que é irrepreensível diante de Deus, pois eu não estou falando aqui de uma pessoa que é irrepreensível aos olhos do ser humano, porque isso daí já vem outros e N fatores, mas quero falar-lhes a respeito da irrepreensibilidade diante de Deus. Alguém que é irrepreensível diante de Deus, ele aceita a correção do Senhor. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 5. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por ele for repreendido, porque ele corrige a quem ama, e açoita quem trata por filho. Se nós somos corrigidos pelo Senhor, o texto vai nos dizer em Hebreus capítulo de número 12, que nós somos tratados como filhos, pois nós também tivemos os nossos pais, que nos ensinaram no tocante à ética, no tocante a como devemos agir em sociedade. Eles nos ensinaram, e se nós dessemos um passo do contrário do que eles nos ensinaram, nós éramos corrigidos, nós éramos ou somos corrigidos pelos nossos pais para que nós voltemos ao caminho correto. Assim também é o tratamento de Deus a respeito de nós, que nos muda, que nos faz e nos corrige novamente. E aqui eu quero dizer uma coisa: a correção é a prova da nossa filiação. Hebreus ele vai nos deixar muito claro isso, do tratamento do pai a respeito do filho, porque se nós não fôssemos corrigidos, seríamos rebeldes. Se não fôssemos corrigidos pelo Senhor, se o Senhor não fosse colocasse uma vírgula e ajustasse as nossas veredas, os nossos caminhos, nós nos destinaríamos a passos largos para o inferno, porque a nossa natureza tende a isso. Mas agora eu quero falar-lhes a respeito de muitas das vezes nós como cristãos sendo ensinados a orar, ensinados a buscamos da seguinte forma: Senhor, me muda, me transforma, me faz uma pessoa mais cheia de amor, mais cheia de unção, me faça ser uma pessoa que perdoe mais. Mas aí o Senhor ele coloca no teu dia a dia uma pessoa que tu não gosta, para que tu ame ela, e assim você seja mudado por isso, mas você não ama, você não trata como deveria ser tratada aquela pessoa. Você pede para que o Senhor mude a sua vida, você ora para que o Senhor lhe transforme, mas no seu dia a dia vem a correção do Senhor, vem um momento onde você tem que aplicar aquilo que você tem ouvido, que você tem ouvido pela palavra de Jesus Cristo, mas você, por saber de tudo isso, mesmo assim decide por si mesmo, pelos seus deleites, pelos seus desejos, não fazer aquilo que o Senhor nos orienta. E aí existe um grande tabu e um grande problema aí. Por quê? Nós oramos pedindo mudança, aí chega no nosso dia a dia o momento da nossa mudança, onde a gente vai tratar de forma contrária como a gente estava tratando antes, mas a gente não trata. Aí a gente, por nós mesmos, não tratando aquilo dali como o Senhor quer que a gente trate, a gente para e olha assim: então não vale a pena orar. Não vale a pena orar, porque eu estou orando, eu estou pedindo mudança, mas não vem essa mudança. Mas no teu dia a dia está ali a mudança que tu precisa fazer, que o Senhor está colocando diante de ti. Segundo ponto, primeiramente, repetindo, o irrepreensível, uma pessoa que é irrepreensível diante do Senhor, ela aceita a correção. Segundo ponto, irrepreensível, ele é uma pessoa
pessoa de caráter de arrependimento e sensibilidade ao Senhor. Não é a pessoa que nunca cai. Como já dito, todos somos tendentes a pecar, a cair por nossa natureza humana. Mas aquele que é irrepreensível diante do Senhor, ele tem sensibilidade e ele se arrepende com facilidade. Por quê? E aqui existe uma distinção que precisa ser feita. Primeiro, a sensibilidade. A sensibilidade em nós gera o quebrantamento. O quebrantamento gera as lágrimas, que pode se tornar um arrependimento. Porque arrependimento não é o que muita gente prega aí, que é só para aceitar Jesus e está tudo bem. Não. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de pensamento, é mudança de prática, é mudança de hábito. Então, não basta você vir aqui, terminar o culto, fazer o apelo, você está aqui na frente chorando, não há mudança da tua vida, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros, vamos ser realmente realistas, cara. Você precisa ser sensível, sim, e aqui vocês estão vendo uma pessoa que mais chora. Eu sou uma pessoa chorona, me arrebento chorando. Mas eu quero lhes falar que lágrimas não é o principal sinal de que alguém está arrependido. A gente vê alguém dobrado aqui, ajoelhado, chorando, mas que lá fora vive falando palavrão, vive xingando a mãe, vive sendo desobediente aos pais, vive fazendo uma vida totalmente perversa e contrária do que o Evangelho nos manda fazer. E aí a gente diz: olha, mas essa pessoa está querendo Deus, mas às vezes ela só está derramando as suas lágrimas porque ela sabe que ela está errada. Judas chorou e se suicidou. Esaú chorou pela primogenitura que tinha vendido para Jacó e não recebeu de volta. Então precisamos ser realistas a respeito da nossa sensibilidade diante do Senhor. A nossa sensibilidade tem gerado em nós arrependimento. João Batista diz: raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é mudança de direção, mudança de rota. Mas não estou aqui dizendo que alguém que se arrepende não deve chorar. Do contrário, quem se arrepende também chora. Mas o problema é confundir que alguém que chora está arrependido. Porque alguém que está arrependido de verdade, ele vai mudar a sua atitude lá. Se não mudar, não está arrependido, cara. Só se quebrantou, só chorou. Não vai chorar diante de Deus sem haver uma mudança no seu caráter. Terceiro ponto: aquele que é irrepreensível, ele tem temor a Deus. O que é o temor, pastor? O temor, ele é a consciência da santidade de Deus. Nós temos a consciência de que Deus, ele é santo e nós somos pecadores. Isso é o temor de Deus, é você entender a discrepância que existe entre tu e o Senhor, e você ter este respeito ao Senhor. Provérbios capítulo de número 10, 9, versículo de número 10. O princípio, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o início da sabedoria, se você quer ser alguém sábio no seu dia a dia, quer ser sábio nas suas atitudes, primeiramente comece temendo a Deus. Esse temor de Deus é entender essa discrepância que há em um ser tão santo, tão puro, e nós seres tão pecadores. Por isso eu lhes digo: cuidado com vozes que dizem: eu sou um homem de Deus, eu sou um ungido do Senhor, eu sou um santo homem de Deus. Paulo disse que era o menor dos apóstolos, pior dos pecadores. Isaías, diante da glória de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Quem somos nós para dizer que temos algo para oferecer para o Senhor? Isaías vai nos dizer que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nada, repito, nada do que possamos fazer pode agradar a Deus por nós mesmos. Por isso que veio Jesus Cristo, o único justo, para que pela justiça
estava mais sobre Sansão. O temor ele protege a nossa vida espiritual. Aquele que não tem temor ao Senhor vai flertar com o pecado, vai brincar, vai ir até o limite, vai cair se não se arrepender, se não voltar para o caminho. Alguém que não teme ao Senhor e não entende a santidade de Deus, negocia os princípios da palavra. Relembrando aqui o primeiro ponto de alguém que é irrepreensível diante de Deus, ele aceita a correção. Segundo ponto, ele tem arrependimento e sensibilidade. Terceiro ponto, ele tem temor ao Senhor. E o quarto ponto que eu lhes apresento, o irrepreensível é alguém que é sincero diante de Deus. Aí está um ponto muito delicado, porque muita gente pensa que ser uma pessoa sincera é ser uma pessoa que fala a verdade em todo momento, aquela pessoa iracunda, com a cara fechada, que não cumprimenta ninguém, que faz cara de nojo para todo mundo. Pelo amor de Deus, alguém que é sincero diante de Deus, ele vai orar, ele vai dizer que ele é pecador, ele vai dizer: Senhor, me ajuda, me transforma, me muda, porque por mim mesmo eu não consigo. Se for por mim mesmo, eu vou dar um soco na cara dele. Se for por mim mesmo, eu vou xingar. Mas tu és sincero diante do Senhor, ele entende a sua fraqueza e vai te transformar pelo poder do Espírito Santo, que forme em nós o caráter e a mente de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Seja sincero diante de Deus, não tente mascarar, não mascare quem você é diante de Deus, porque eu lhes afirmo: se vocês se mascararem diante de Deus, a tua máscara vai cair, não adianta. O Deus que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas, que tem olhos como chamas de fogo, que contempla todo o nosso interior, que antes de nós sermos nascidos e gerados, Ele já sabia o nosso destino. O Senhor que nos chamou. Não faz sentido criarmos máscaras para nós mesmos diante de um Deus que sabe e contempla o mundo. Lhes digo sobre a sinceridade, pois também existem muitos obreiros. Eu não estou falando somente com a igreja, eu falo com todos os que me ouvem. Existem muitos obreiros que só repetem orações. Eu já vi, cara, eu já fui de outra congregação, eu já estive lá, eu sei como é que é, eu sei como é que é. Conforme o tempo vai passando, tu vai vendo tudo que as pessoas repetem as orações, elas não são sinceras diante de Deus, mas o Senhor lhe cobra a sinceridade dos nossos corações. Ele sabe, ele entende que os teus dias não são iguais, então você não precisa repetir oração. Os teus dias não são iguais, você não precisa repetir oração. Você precisa ser sincero, você precisa apresentar diante de Deus e se disponibilizar a mudar por meio da oração. Pois Deus não procura aparência. Vocês podem me ver aqui interno, vocês só podem achar: esse cara é muito tri, ele é muito cheio de Deus. Mas sim, eu trinchar, eu nas minhas próprias mãos, eu vou ser o pior dos pecadores aqui. Assim é cada um de vocês. Cada um, independente de raça, gênero, religião, credo que você tiver. Você é mau. Eu vou repetir: você é mau. Você não é bom. Somente o Espírito Santo de Deus que pode te transformar em alguém bom diante de Deus, aprazível, justificado, santificado. Davi é sincero diante do Senhor quando ele é confrontado sobre o seu pecado. Ele, em sua oração, ele não vai dizer: Senhor, eu desejei ela, Senhor, eu desejei lá a Betseba, então, Senhor, eu vou me justificar aqui diante de ti. Não é isso que acontece, não.
Quinto ponto, alguém que é irrepreensível diante de Deus, ele vive em vigilância e constância atreladamente com Deus. Porque é muito fácil eu vir aqui dizer que tu precisa vigiar, e ok, está tudo certo. Outra coisa é eu chegar aqui e dizer, você precisa manter constância, que está tudo certo também, está certo. Só que quando Jesus ele diz, vigiar e orar para que não entreis em tentação, ele não disse só vigie. Ele também não disse só ore, ele disse vigie e ore. Vigiar e orar para que não entreis em pecado, para que não entreis em tentação. Porque primeiro vem a tentação, para depois vir o pecado. Vem a tentação, se você cai na tentação, a tentação ela te incomoda, você vai para o desejo do teu pecado, o pecado gera, e o desejo do pecado gera o pecado, e o pecado gera a morte. Por consequência, essa é a ordem. Então, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vigilância, ela nos dá precaução espiritual. A vigilância ela faz com que, como o temor que nos protege por entender a santidade de Deus, ela faz com que a gente olhe para o nosso entorno e não sejamos seduzidos pelas tentações. E a constância faz com que o nosso interior seja renovado de dia em dia. Porque pela oração e pela palavra, nós somos purificados, transformados, limpos pelo poder do Espírito Santo, que deixa clara a natureza de Cristo para nós. Então a vigilância e a constância devem estar atrelados em nossa vida. Repetindo, desde o primeiro ponto, irrepreensível é uma pessoa que aceita a correção de Deus, alguém que tem arrependimento e sensibilidade, alguém que tem temor ao Senhor, que é sincero diante de Deus e, por fim, que vive em vigilância e constância. Eu peço que vocês se coloquem de pé. Pois o texto que eu li no início, ao qual nos diz para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, culpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, não está somente deixando claro a nossa natureza que deve estar em irrepreensibilidade, mas também deixa claro que a gente precisa resplandecer lá fora. Como tudo que está sendo deixado muito claro nessa mensagem, a gente precisa ter arrependimento, sensibilidade, mudar de direção, ter temor ao Senhor, ser sincero, também devemos ser lá fora. Não adianta vir aqui com tempo bonito e lá fora você não ser a pessoa santa que você vem demonstrando aqui. Não adianta. Como eu disse, se tu quiser mascarar uma religiosidade, o Senhor vai fazer a tua máscara cair. Aleluia. Se não cair enquanto em vida, cairá no tribunal de Cristo. Você vai deixar uma vida de 80 anos, quanto muito 80 anos, porque muitos falecem entre 60 e 70 anos, seja o motivo pelo qual você vai se entregar para os deleites daqui, quando existe uma eternidade nos esperando. Então, se nós somos irrepreensíveis, para finalizar, devemos ser no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós que temos as primícias do Espírito Santo, entre a qual nós que somos lavados, remidos